Olá, finalizo com este vídeo nossa sucinta reflexão em torno das lusofonias na comunidade invisível no Brasil. Reafirmo que estou tratando apenas de questões bem resumidas. Eu sou Christian Góes, jornalista, mestre e doutor em comunicação. Bom, o importante ensaísta português Eduardo Lourenço sustenta que a língua portuguesa é uma invenção de quem fala. Sendo assim, ela não tem dono. Lourenço apresenta uma consistente crítica contra muitas instituições que tratam a língua portuguesa como se fosse uma conquista, um legado dos portugueses. Para ele, isso não passa de uma ilusão, de uma miragem imperial. O fato é que da América à Ásia, cada povo fala hoje o português como eles mesmos modelaram e recriaram. Nenhum exemplo disso é mais relevante do que o Brasil. É um continente escrito em português, mas num português outro, em razão dos povos originários e dos africanos. Curiosamente, apesar das críticas, esse e outros autores portugueses não descartam a possibilidade de que se tenha sim uma comunidade construída entre nós, tomando-se por base as lusofonias no plural. Mas o recurso às lusofonias somente se faz sentido se ela for radicalmente democratizada, que não tenha um centro fixo e irradiador. O próprio Eduardo Lourenço afirma que Portugal precisa reconhecer que sobre a lusofonia os outros não a sonharão como sonham os portugueses, e isso em razão da ampla diversidade dos seus povos. Assim, a comunidade dos países de língua portuguesa pode ser reconhecida como uma comunidade se todos a vivenciarem como de fato portuguesa, brasileira, angolana, moçambicana, cabo-verdiana, são-tomense, guineense, galega, timorense. O professor português Moisés Martins é categórico. A comunidade, segundo ele, e a confraternidade de sentido e de partilhas comuns só podem realizar-se pela assunção dessa pluralidade, dessa diferença e pelo conhecimento aprofundado de uns e de outros. Em resumo, as lusofonias devem ser pensadas como longo e histórico tecido de retalhos que, pelas tensões e relações simétricas, vai sendo alinhavado, constituindo-se como comunidade. Do ponto de vista do Brasil, o maior obstáculo para que essa costura se realize é o não reconhecimento da existência desse tecido em nós. Ou, usando outra metáfora, de um espelho à nossa frente, que não nos possibilita nos enxergar como comunidade dos países de língua portuguesa. Além de não querer enxergar, nós lutamos para que esse espelho não reflita um outro que é exatamente como nós mesmos. Mas o porquê disso? No Brasil, essa ainda é de fato uma comunidade invisível, mas em razão da permanente ação da elite brasileira em tentar apagar a possibilidade de reconhecimento identitário entre nós. Isso não acontece por vergonha diante de uma impagável dívida que nós temos com os povos originários e com os africanos, escravizados. Pelo contrário, não há vergonha nenhuma. A motivação para o apagamento dessa comunidade lusófona no Brasil, as justificativas para cobrir o espelho de modo que a gente não se reconheça lá, estão exatamente nas raras notícias sobre ela nesses jornais, na Folha e no Globo, publicados aí nas últimas 2 décadas.
Os dois jornais, que são porta-vozes dessa elite brasileira, sempre consideraram a CPLP como um bloco pobre e negro, porque ela é majoritariamente africana. Esse é o quadro nítido que está nos jornais, nas poucas notícias, nos raros registros. Os poucos mesmo registros fazem sempre uma associação direta entre a África lusófona com miséria, corrupção, doenças, tráfico de drogas e ditadura. Os jornais agem no imperativo, exigindo que os governos brasileiros se afastem das, abre aspas, más companhias. Essas más companhias foi o título de um editorial do jornal O Globo no dia 6 de julho de 2010. Tem-se assim uma comunidade dos países de língua portuguesa que é apagada no Brasil em razão claramente de uma cultura racista e classista da elite nacional. Um apagamento que se expressa, por um lado, na quase que completa ausência de registros, e por outro, pela presença de notícias que geram repulsa, aversão de qualquer vinculação identitária nossa com os países lusófonos. Em resumo, a violenta invisibilização das lusofonias no Brasil tem relação direta com uma deformação identitária produzida pela elite nacional brasileira e que remonta ao Brasil colônia. Esse é um processo que estruturou o chamado racismo na sociedade brasileira, de modo a impedir que nós enxerguemos nossos vínculos com e como povos lusófonos, em especial com os africanos. Por isso, repito, no fundo, o objetivo desse apagamento, de construir a invisibilização da comunidade que nos compõe, é evitar que nós, brasileiros, não nos enxerguemos no espelho e não vejamos quem somos, majoritariamente negros. O problema não é a CPLP, ao contrário, a comunidade pode ser uma solução enquanto instrumento de diversidade, de acolhimento das várias lusofonias, sem hierarquia entre nós. A existência visível no Brasil da comunidade lusófona seria fundamental para fomentar a pertença a um conjunto de povos com fortíssimos laços históricos e identitários, especialmente com as irmãs e os irmãos em África. Por fim, a comunidade é um lugar privilegiado de reencontro do Brasil com o Brasil mais real e mais profundo. Mas, infelizmente, isso tem sido impedido. Bom, é isso. É por esse caminho que trato essa discussão no livro A Comunidade Invisível, que será lançado em dezembro deste ano. Mais informações e outras discussões estão em minhas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram e no LinkedIn. Aqui no vídeo deixo os meus contatos e acolho as críticas, as sugestões, o diálogo. Grande abraço e até outra oportunidade.